A infância é tempo de brincar, conhecer, investigar, descobrir, imaginar, perguntar, ou seja, de aprender. Eu já sei amarrar meu sapato sozinho, quer ver? Em 2014, o projeto Criamundi foi implantado nas escolas municipais de educação infantil de Carapicuíba. A ação beneficiou mais de 3.500 crianças na faixa dos 5 anos de idade, cerca de 160 professores e se estendeu para as famílias e para a comunidade. O que motivou a implantação de um projeto para a educação infantil foi, na verdade, a constatação de que a família ela cuida da educação, a escola cuida de escolarização. Então é importante que una essas duas concepções para que a criança possa se desenvolver plenamente, os pais fiquem satisfeitos e que a sociedade possa ter uma educação de melhor qualidade desde a mais tenra idade, porque hoje já é comprovado que desde o início a criança já aprende e também já os educadores têm que aprender com elas. Mãe, pai e filhos junto com a escola. Não é obrigação só da escola e não é obrigação só dos pais. Acho que com o elo entre os dois lados, acho que ajuda bastante o desenvolvimento deles. Aqui em Carapicuíba, nós queremos dar ainda mais atenção para a educação infantil, porque ela é estratégica para o desenvolvimento da criança. Tanto que ela foi incorporada ao ensino básico por lei federal, a Lei 12.796. Então, o cuidado e a educação passam a ser trabalhados visando o desenvolvimento integral da criança. Com isso, nossa preocupação é garantir instrumentos que atendam expectativas de aprendizagem do MEC para os alunos, ajudem os professores na tarefa de educá-los e também queremos aumentar a participação das famílias na vida escolar das nossas crianças. Atendendo às demandas atuais da educação infantil, o projeto Criamundi valoriza a conexão entre a escola e a família como base do desenvolvimento infantil e identifica a criança como sujeito do processo educativo, considerando seus saberes como fundamentos para a construção do conhecimento. É aqui na educação infantil que o aluno vai desenvolver autonomia, que ele vai aprender a se comportar em sociedade, em grupo. Eles têm esse potencial, essa coisa de correr, de buscar atrás, isso é natural da criança. Muitas vezes nós adultos, até mesmo professores, que nos falta ferramentas para valorizar melhor isso. Para trazer esses conceitos para a prática pedagógica, o Criamundi envolve a participação das famílias, atividades de formação para os educadores. Essa formação ela trouxe ferramentas práticas que foram utilizadas em sala de aula, que nos ensinou a fazer vários tipos de atividades, tarefas, experimentos e foi muito útil. O curso de formação docente estimulou novas práticas em sala de aula, valorizando a autonomia do professor para integrar os materiais à proposta curricular de acordo com a sua realidade. Nós recebemos também um material digital. Na formação, os educadores receberam recursos digitais, como vídeos, textos e aplicativos, para utilizar nas atividades do projeto com as crianças em sala de aula. Ela tem todo um embasamento teórico que ela se condiciona com o que já está previsto para os alunos na rede, né? Ela já faz parte das expectativas municipais. Na escola, as crianças tiveram contato com um novo mundo, ou melhor, mundos, os mundos do Zé. O conjunto é o instrumento individual do aluno no projeto Criamundi. É composto por uma pasta cenário que traz álbuns de registros, livros de atividades, materiais tridimensionais, um livro de contos. Nós já trabalhávamos muitas coisas com a pré-escola, porque a gente sempre trabalhou lá plantinha, animais, a gente trabalha na pré-escola, mas nós nunca tivemos assim, um material concreto. É a primeira vez na pré-escola, pelo menos desde que eu trabalho com pré-escola, que a gente recebe um material tão bom. E o Zé Criamundos. Para as crianças, ele é um fantoche com o qual elas brincam e se divertem. Para o projeto, ele é o elemento pedagógico que interliga os materiais. E para o professor, é um parceiro no processo de desenvolvimento dos alunos.
O fantoche do Zé é usado em sala de aula para recontar histórias. As crianças trazem para a sala de aula, usam a passa como cenário e contam histórias. Eles usam também o boneco para dialogar entre si. Sentam 2, 3 crianças e às vezes eles conversam entre si. Eu acho que os maiores ganhos com as crianças, usando o fantoche do Zé, foram a questão da interação realmente com os colegas e acho que principalmente a oralidade, porque quando a criança reconta, ela reorganiza o pensamento. Hoje eu vou contar a história de Cezinha que sempre usava um vestidinho rosa. Um dia ela foi passear na floresta. Aí ela achou uma casa assombrada. Aí ela achou um biscoitinho. Aí ela pegou e levou pra casa. Aí, sim. O livro Conte Outra Vez, ele traz uma diversidade de contos literários. Não deixa a criança presa num único estilo e também as imagens. Isso ajuda a ampliar o repertório da criança, porque essas crianças precisam ser alfabetizadas visualmente, porque nós vivemos num mundo de imagem, num mundo imagético. Então isso se inicia na educação infantil. A Arlete Arteira, ela bagunçava muito e escalou a estante de livros da sala. Começou a ler uns livros. Envolve várias coisas, como por exemplo, o aprender a ouvir. Amplia com certeza o vocabulário, porque eles passam a conhecer palavras novas. Era uma vez uma menina montava em um gatinho. A menininha foi lá e falou: mãe, eu posso passear com o gatinho que ele me chama pra ir no parque? Aí a mãe dela falou sim. O Conte Outra Vez é para mim importantíssimo porque ele leva o livro para casa da criança. Ele faz com que o pai também leia, entendeu? Leia por prazer, sem obrigação, porque acaba sendo um prazer. E também traz um vínculo afetivo entre pai e filho, porque é prazeroso ler e ouvir histórias. Explicou que o jogo... Esse é o meu pai e minha mãe e a gente estava passeando no jardim mágico. Quando a criança vai fazer o desenho no artifólio, ela tem ali um estímulo artístico, porque ela tem ali uma interferência, uma linha, uma mancha, um desenho geométrico, que ela tem que usar a criatividade. A partir daquele desenho, ela tem que criar o seu próprio desenho. Aqui é o helicóptero que eu pensei. Aqui, a porta. Em cima, vai pousar na água. Caso que vai deixar alguém. De acordo com o estímulo, com a vivência que cada um tem, eles vão expressando o que eles conseguem. Isso aí vai desenvolver bem mais a criatividade da criança. Aí ela tem a oportunidade de se expressar espontaneamente. Hoje os alunos estão trabalhando com o livro Quem Mora Aqui. É um livro colorido, é um livro que a criança aprende brincando, é um livro que chama a atenção, né? Bastante figura, ele é atrativo para a criança. O livro, ele faz com que a criança passe a observar o ambiente que ela vive, os animais que estão mais próximos a ela, os animais que ela pode ter mais contato, que ela vai ver ali na rua onde ela mora, na escola. Quais são os animais que vocês veem aí? Vamos lá, qual que é o primeiro aqui em cima? Passarinho. Perto da casa de vocês tem passarinho? Isso é muito importante porque as crianças, elas acabam pesquisando lá na casa delas, na escola, os animais que elas possam assim ter contato, e também não deixa de ser uma pesquisa de campo mesmo, né? E de forma lúdica. Vamos ver se a gente acha um buraquinho da formiga da casa dela? Formiga! Então o livro, ele faz a criança estar organizando essas ideias. Ela está observando o meio, observando o que está ao seu redor e está organizando essas ideias. Descobertas, ele foi um material muito interessante. Ele é importante para eles entenderem que tudo tem um processo. A criança, ela plantou lá, no caso, o girassol. Agora no cubo, o que a gente vai registrar? Eles registraram fases, sequências, né, do que eles foram observando. Esse é o girassol,
E essa é a nossa água que nós molhamos. E a chuva também. E aqui é a terra e a raiz saindo. A criança que fez, ela que produziu, ela que construiu aquele cubo das descobertas dela. Então são descobertas que ela mesma adquiriu. Aqui tá saindo casquinha e a folha. O interessante do cubo, né, por ele ser tridimensional, então a criança agora, após finalizar todo esse processo, ela pode estar brincando com aquilo que ela observou, que ela construiu, que ela registrou nele. Aqui foi a última parte, a flor é amarela. Pessoal, lembra que ontem nós lemos a história da Arlete Arteira? Aí eu disse que hoje nós faríamos o pôster de como de aprender a não se machucar. Em relação ao já sei fazer, o que foi mais legal desse material foi que eu saio do abstrato e vou para o concreto, porque eu entro no universo da criança através das imagens, dos desenhos, do lúdico mesmo. Então, quando ele vê o desenho, a tirinha de humor, com os desenhos engraçadinhos, vai ser uma forma lúdica de ensiná-lo o que fazer referente a um tema, um assunto proposto em sala de aula. Eu já sei, eu tava sozinho. Quando a criança ela consegue desenvolver alguma coisa, ela está conquistando aquilo, não é para os demais, é para ela. E assim, ela está crescendo como pessoa, ela está se construindo. Esse material, ele está possibilitando que ela perceba essa construção. Eu já sei amarrar meu sapato sozinho, quer ver? O bilhetinho azul, ele tem um papel muito importante em relação à comunicação que ele possibilita entre a escola e a família. A gente sempre usa agenda na escola, né? Aí com o bilhetinho azul é mais interessante porque assim, a própria criança vai vendo as conquistas que vai adquirindo de acordo com o tempo. Vamos ver o que o Guilherme conquistou aqui, que a mãe dele mandou pra gente. Que ele já sabe tomar muito cuidado com o que ele não pode pôr na boca. Palmas pra ele. Os pais de hoje, eles são pais que trabalham, têm uma vida corrida, então eles não têm muito... não tem uma facilidade de convivência na escola com os próprios filhos. E através de pequenos instrumentos que o Criamundi possibilitou, os pais acabam tendo essa interação com os filhos, né? O bilhetinho azul que faz com que ele leia e valorize o trabalho do filho. Escovando os dentes e economizando água. Parabéns, tá? E com o bilhetinho é um jeito da gente estar ali, ver realmente que a gente precisa ensinar para eles, que eles realmente aprenderam alguma coisa, para na cabecinha deles eles dizer, nossa, eu consegui, sabe, eu conquistei, mais uma conquista na minha vida, né? Então acho que é muito importante para eles. Os mundos do Zé se constituem em um único e amplo universo, com instrumentos relacionados aos interesses dos alunos e às diferentes necessidades em cada etapa do desenvolvimento da criança. Ao familiarizar a criança com um contexto culturalmente rico e estimulante, a proposta do projeto Criamundi despertou a curiosidade e o desejo de aprender dos pequenos. Hoje nós temos números que mostram como o desenvolvimento do projeto Criamundi foi importante para a educação infantil em Carapicuíba. Por exemplo, a participação dos pais aumentou em média 33%, e em alguns casos chegou a 100%. Do lado, nós vamos fazer com algodão. Em relação às expectativas de aprendizagem do MEC, nós atingimos o esperado com 90% dos alunos, sendo que 30% ficaram acima da média. Isso significa que nossos alunos terminaram este ciclo com um pensamento mais criativo, estudando o ambiente e compreendendo melhor o mundo natural e social. Conquistaram autonomia, criando hábitos saudáveis e de autocuidado,
e, principalmente, desenvolveram a linguagem. Isso permite às nossas crianças chegarem no primeiro ano do fundamental muito mais seguras e confiantes.